Olá, meus amigos, muito bom estarmos aqui juntos mais uma vez, que o Espírito Santo fortaleça o nosso coração. Eu quero dizer para vocês que nós estamos aqui, sempre vejo as mesmas pessoas comentando e compartilhando esse conteúdo. Eu quero que vocês recebam um forte abraço, que o Espírito Santo abençoe cada um de vocês, pela participação de vocês, pelo apoio que vocês estão dando a esse trabalho, a esse canal. A gente sabe que não é fácil, principalmente quando o algoritmo do YouTube ele reconhece o conteúdo como algo relevante quando as pessoas comentam e compartilham. E fora isso, o investimento que é necessário ser feito para que eles tirem da gaveta e mostrem para o maior número de pessoas possível. Nós ainda estamos nesse nível, mas é uma coisa que não nos gera nenhum sentimento de preocupação ou ansiedade. Eu tenho a certeza que esse conteúdo está chegando a quem precisa e é algo de grande importância para o nosso crescimento espiritual, para os que estão nesse nível de consciência, que quer realmente ter uma experiência com Deus e ver a manifestação da glória do Senhor em sua vida. Eu quero que você preste atenção nisso aqui porque é algo muito interessante. Aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 8, olha o que o Senhor diz. Ele tirou o seu povo daquela condição escrava, levou para o deserto e começou a ensinar para que aquelas pessoas desenvolvessem um nível de confiança, resultado de uma fé. E esta fé ele procura em nós. Aquela fé que, segundo o que está escrito na carta aos Hebreus, é a fé que agrada a Deus. O que agrada a Deus? Qual a qualidade da fé que agrada a Deus? Aquela em que você fica na mais perfeita paz, depois de ter confiado, entregado, depois de ter entregue na mão dele o seu destino, a sua vida, depois que você deixou na mão dele, acabou. Aí você agora está em paz. As coisas não estão acontecendo ainda, mas existe um sentimento profundo de sossego, de pacificação. É isto que mostra verdadeiramente se você está operando no espírito da fé que agrada a Deus. A paz que excede todo entendimento. Este é o árbitro e isso é que você vai perceber. Naquela época, quando Deus levou aquela gente para o deserto, eles precisavam aprender e ver que quando Deus fala, Ele cumpre a sua promessa. Agora, ele se afasta por um momento para que esta ansiedade e essa perturbação seja trabalhada em nosso espírito. Está escrito aqui em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Assim, ele os humilhou e os deixou passar necessidades. Preste atenção nisso. Mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Olha aqui, é você quem decide, na mão de quem vai ficar. É nesse momento que quando Deus se afasta, você decide na mão de quem vai ficar. Porque você está vulnerável à influência do mundo, da força que conspira para tirar você da mão de Deus. Escuta isso. Jesus falou que de maneira alguma lança fora aqueles que são enviados a Ele. Mas você pode jogar fora essa oportunidade. Principalmente quando Deus dá a oportunidade para que você decida em qual mão você vai ficar. Isso aconteceu com Abraão, principalmente quando Deus estava levantando aquela nação sobre o nada. Veio ao encontro de Abraão o prefeito de Sodoma e Melquisedeque. Você vai ler lá no Gênesis. Quando o prefeito de Sodoma veio com sentimento de gratidão, querendo estabelecer uma aliança política com ele por conta do resgate de uma cidade inteira, Abraão foi salvar o sobrinho com apenas 318 homens,
um feito que 5 exércitos não conseguiu. Ele foi lá e com 318 homens trouxe o seu sobrinho e ainda trouxe uma cidade inteira. E não ficou somente por aí. Ele resgatou também os seus bens. Olha que coisa poderosa. Aquela gente sequestrada, tinha perdido tudo. Quando Abraão vai buscar o seu sobrinho, a bênção de Deus sobre ele, ele volta com a cidade inteira. Olha que potência. E aí o prefeito de Sodoma viu aquilo e disse, esse homem tem uma grande capacidade bélica, uma grande capacidade de guerra, uma estratégia, alguma coisa. Esse cara, ele não está sozinho. Então procurou logo estabelecer uma aliança com ele e se aproximou dele, está escrito lá que ele fez a proposta. Ele disse, fica com os despojos de todo esse resgate. Fica com os bens de toda essa gente porque você tem o direito, você resgatou essas pessoas. Naquele momento, estava acontecendo ali na mesa da decisão. Deus proporcionando a Abraão aquele momento para que ele apresentasse diante de Deus e diante da força que estava estabelecendo, querendo estabelecer uma aliança com Abraão, para que a partir dali, o destino de Israel fosse determinado pelo espírito do mundo, por Mamon, por aquele que foi negociar com Jesus, dizendo que todos os reinos da terra pertenciam a ele. E Satanás falou para Jesus, todos os reinos desse mundo me pertencem, eu dou a quem eu quero. Então, o inimigo de nossas almas sabia o que estava acontecendo ali. E naquele momento, estava acontecendo ali uma decisão importantíssima para dar prosseguimento ao projeto de Deus. Então, quando aquele homem veio, fez a proposta para Abraão, Abraão disse, nem o fio da correia de uma sandália eu quero dessas pessoas, para que depois não diga que enriqueceu Abraão, para que tudo que eu vou construir daqui por diante não seja creditado a despojos de guerra, creditado a homens, a aliança política com o rei de Sodoma ou com qualquer outro. O mundo vai saber que eu levantei Israel do zero, do nada, no meio do deserto e de um ventre estéril, surgiu esta grande nação, poderosíssima até hoje, com um povo notavelmente abençoado por Deus, até hoje reconhecido, que onde chega um judeu em qualquer nação, apesar da perseguição, do antissemitismo, de tudo que você conhece, é um povo que prospera, onde põe as mãos as coisas andam, funciona. Muito diferente do brasileiro, quando chega em outras nações. Muitas vezes é tratado com muito desprezo. E ainda não avança, não consegue as coisas. É com muita dificuldade. O judeu também enfrenta a luta, mas tem uma bênção ali em cima que Deus não removeu. A bênção abraâmica está lá até hoje e está sobre eles. Isso é fato. Então nota a fidelidade da palavra de Deus. Então quando Abraão falou isso, ele decidiu. E aí veio ao encontro dele Melquisedeque com pão e vinho, simbolizando comunhão, simbolizando a mesa de Deus, onde ele vinha sacrificando honras ao Senhor, o primeiro das suas produções, o que havia de melhor no curral, ele incinerava sobre montões de pedra, não negociava. Ele incinerava para que aquilo subisse as narinas do Senhor em cheiro e aroma suave. Isso é consagração, é honra, é aliança em cima de suas produções. Foi assim que Deus estabeleceu uma aliança com Abraão e com o seu povo, que envolve finanças, que envolve o destino de uma nação que precisa de recursos para rivalizar com outras nações poderosas e não ser esmagado por elas. Então é no momento da necessidade que o homem decide de qual mesa vai depender.
Eu estava orando esta madrugada e esta palavra veio e eu preciso compartilhar com você no momento da necessidade. Quando você se humilha, quando você vai pedir, quando você vai se humilhar para o gerente de um banco, quando você pede para um agiota, quando você desce ao Egito para suplicar uma ajuda sem antes consultar a Deus e até mesmo sem antes reconhecer por que está naquela condição, porque Deus não quer que você tome emprestado de ninguém, que você torna-se escravo. A palavra de Deus está mostrando isso com clareza, que quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Você só vai se libertar disso quando você honrar suas dívidas. É a maioria das coisas que circulam hoje nas ruas, das coisas bonitas que você vê, é tudo do banco. Ou de algumas pessoas que têm o poder, e ali você, muitas vezes, por necessidade, em outras vezes porque fica ansioso, vai lá e se adianta, você paga juros altíssimos por coisas que na presença de Deus, com a orientação de Deus e com as oportunidades que Deus cria, você podia chegar lá com muito mais espaço, com muito mais leveza. Então, quando Jesus reforça isso, ele diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que é que Jesus está falando? Que é Deus quem decide o teu destino. Não é a economia de uma nação, não é um plano econômico, não é o outro. A última palavra é de Deus. Ele decide a vida, sobre a vida daqueles que Ele escolhe para interferir. E esse é o nosso desafio. Despertar o interesse de Deus para que Ele interfira em nossa vida em todos os aspectos. Não estamos falando agora do destino eterno conquistado em Cristo no Calvário. Conquistado por Cristo no Calvário, não. Está pago, está feito. Enquanto estamos aqui lidando com nossas coisas, nossos negócios, quem decide, quem dá a última palavra? É a economia de uma nação? É o combustível? O brasileiro com a mente colonizada do jeito que está, aceitando o destino que os homens escolhem para eles? E parece aí que mais de 70% das refinarias foram vendidas para você pagar em dólar, enquanto ganha em real, escravizado em sua própria terra, com a mente colonizada e muitas vezes apoiando coisas dessa natureza, achando que é assim mesmo. Nós não temos competência e nem capacidade para lidar com o que temos, porque somos corruptos, somos inferiores, somos menores. Então essa mente colonizada leva você a pensar em Deus de várias formas, e a pensar em si mesmo de várias formas, e a pensar no mundo em que você vive de várias formas, que vai dar base, que vai reforçar a qualidade de vida que você tem. Quando Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, ele está dizendo que não são somente os recursos da subsistência humana, que dá manutenção ao homem na terra, que vai decidir a qualidade de vida, a qualidade da vida desse homem. Não é somente. O pão aqui está falando de sustento. Não é somente de uma economia pujante que o homem vai viver disso. Não, que a qualquer momento ela pode dar um revés muito grande. Quando fala também que não somente de pão viverá o homem, está falando da tecnologia, da ciência, da capacidade técnica, dos médicos, de quem tem o poder de decidir o teu destino no momento que você precisa. Que é quem está ali para suprir uma necessidade. Jesus está dizendo que nem sempre isso será capaz de suprir essa necessidade, porque tudo que o homem faz pode falhar. Mas quando é Deus que dá a última palavra, quando ele diz, mas de toda palavra que sai da boca de Deus é quando Deus determina, fala, quando ele diz, é assim, com este aqui vai ser desse jeito. Aí está resolvido. É quando você tem grana, procura os melhores médicos, mas infelizmente cai na mão de um profissional medíocre, incompetente,
que não tem capacidade de resolver aquele problema, porque é um pesquisador frouxo, não tem desempenho no seu trabalho, é um profissional ruim, tem o diploma, tem a validação para atuar naquele campo, mas não é bom tanto quanto aquele pesquisador, aquele cientista, aquela pessoa que quem tem a sorte de cair nas mãos dela, com certeza serão bem melhores, serão mais bem sucedidas na vida. Tem mais chances de sair dessa numa boa. Mas a pessoa que não tem aliança com Deus, ela cai na mão de uma pessoa que não tem isso, acabou, rodou, ela vai sofrer, pô. E é isso que o texto está dizendo, é isso que Deus levou Israel para o deserto, para mostrar para eles. Que não é o deserto o problema do homem, o problema do homem não é o deserto, Deus levou eles para lá para mostrar isso. E o problema do homem é quando Deus despreza, quando Deus não quer interferir. Aí o deserto dá a última palavra e decide o destino do cara. Né? Essa é a interpretação que vai te ajudar a entender como é bom você fazer uma aliança com Deus para que Ele assuma a liderança em alguns aspectos da sua vida. Não é somente achar que porque frequenta um templo está tudo certo e vem no kit. Depende do teu relacionamento com Deus, do nível de seu envolvimento com Ele, do espírito que você comparece diante dEle, com que espírito você honra ao Senhor, em que espírito você se relaciona com Ele, qual o seu nível de confiança. Por isso que ele está escrito aqui que Ele os deixou passar necessidades, para que naquele momento revelasse diante de Deus, dos homens e daquela força que estava ali, para mostrar verdadeiramente de quem aquelas pessoas iam depender pelo resto de suas vidas. E muitos deles fracassaram. Quiseram voltar para o Egito, levantaram rebeliões contra Moisés. E você viu o fim que tiveram, porque eles estavam diante de uma situação que quando Deus deixou para que eles revelassem de qual mesa ia depender, fracassaram. Por isso que morreram no deserto, mesmo depois de terem visto toda aquela grandeza no Egito, viram a glória de Deus, mas fracassaram. E Deus, para cumprir a sua promessa, introduziu na boa terra os seus descendentes. Uma outra geração teve que ser levantada porque aquele povo não conseguiu. Não só de pão viverá o homem. Olha aqui. É Deus quem determina. A última palavra é dele. Então note que Abraão nos ensina muito. Quando ele escolheu honrar o Senhor, voltando-se para Melquisedeque. Ali estava acontecendo algo incrível. Que você também possa, que você também consiga, que você, no momento da necessidade, não desça ao Egito, não se humilhe ao homem. Não fique magoado, ressentido contra pessoas que não te dão assistência. Que você volte o seu coração, os seus sentidos, o seu espírito, a sua vontade, o seu desejo e as suas honras totalmente em direção a Deus. Porque naquele momento você está decidindo o teu destino, escolhendo de qual mão você vai depender. Lembra do rei Asa, quando adoeceu dos pés? Está escrito que ele morreu porque confiou mais nos médicos do que em Deus. Isso não significa que você vai desprezar a medicina. Pelo contrário, medicina é ciência de Deus. Mas você sabe que quando administrada pelo homem, pode ocorrer muitas falhas por conta das fraquezas humanas. Então você pode cair na mão de um profissional medíocre e rodar. Compreende isso? A mesma coisa é um mecânico ou de qualquer estrutura que dependa da capacidade humana para você sair bem daquilo. Então, quando você tem diante de Deus a validação da sua comunhão com Ele, no espírito da honra, Ele honra você. E Ele vela sobre a sua palavra para cumprir, para que não aconteça com você o que acontece com a grande maioria que escolheu depender da mão do homem.
A semelhança do rei Asa, que morreu porque confiou mais nos médicos. Ou seja, a relação dele com Deus era uma relação como se Deus fosse ajudante, terapeuta, ajudante da medicina, ajudante. É uma relação em que Deus não é principal. Você não vai a Ele primeiro. Na maioria das vezes vai por último, como última alternativa. Já que nada deu certo, deixa eu ver se com esse cara aqui eu resolvo. Como aquela mulher do fluxo de sangue, que só deu certo, porque Jesus estava ensinando uma grande lição ali. E ela se aproximou naquele momento, no espírito que devia ter se aproximado desde o início, talvez não tivesse perdido tudo, todo o seu dinheiro tentando se salvar, recuperar a sua saúde. Então, primeiro, renda-se, vá até o Senhor. Aprenda com Ele essas lições, que não é somente de pão que vive o homem, ou seja, dos recursos da matéria, dos recursos humanos, da competência humana, das manobras políticas, econômicas, para que você funcione, para que dê certo. Você não depende somente da estrutura econômica de um país para poder funcionar. Independente do que está acontecendo, Deus pode criar uma oportunidade para você, abrir uma porta para você. Ele pode criar circunstâncias, mover toda a situação, coisa que ele não está fazendo pela maioria, se ele tiver interesse de fazer isso por você. Ele cria. Naquele momento da necessidade, e você vai ver que a sua vida é determinada pelo que Deus diz, quando Ele abre a boca e diz, eu vou te abençoar. Essa deve ser a sua missão. Que você possa entender claramente o que eu estou ministrando ao seu coração agora. E que o Espírito Santo de Deus te dê forças para que você não ande de joelhos diante do mundo, da vida, se humilhando às pessoas. E para que antes de qualquer coisa, de qualquer alternativa, de qualquer coisa, você parta para cima de Deus. E desça na presença dEle e espera um pouco para ouvir o que o Espírito Santo tem a te dizer. Estabelece uma aliança com Ele. Esqueça a religião, não fica pensando em religião, nessas coisas terríveis que abatem o espírito e levam os homens a confundir a comunhão espiritual com Deus com frequência a um templo somente ou aquela coisa que a pessoa fica presa a um sistema, a um legalismo, a algo que ela pensa que é bastante. Às vezes a pessoa tem mais compromisso com uma instituição do que com o próprio Deus. A instituição é importante. Quando você está no lugar saudável, que te alimenta, te inspira, te fortalece e junto no mesmo espírito você cresce. Mas quando isso torna-se mais importante, até o ponto de negar valores e princípios que são importantíssimos, e você nega isso para cumprir um ritual ou qualquer outra coisa, em nome de Deus, você vai fazer muita coisa, muitos serviços, e não vai atingir esse nível de envolvimento com o Espírito Santo para despertar o interesse dele, para que ele venha ao seu encontro e dê a última palavra a favor de você. Vamos orar? Coloca agora diante de Deus a sua vida, o seu destino e, primeiro, antes de qualquer coisa, aprenda o que Deus quis ensinar para aquele povo desde aquela trajetória no deserto, que nem só de pão, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É Ele quem tem o destino. Então escolha em qual mão você vai ficar, na mão de Deus ou na mão dos homens, das circunstâncias, das oportunidades que o mundo cria naturalmente para todas as pessoas. Escolha. Vire a sua mão para cá. Volte a sua mão aqui para a tela. Pai querido e santo, nós te agradecemos pela tua presença, pela força do teu Espírito Santo e que a bênção do Senhor agora sobre a vida dessa pessoa venha ajudá-la a determinar o seu destino e a crescer diante de ti
no conhecimento e na capacidade que o Senhor quer que esta pessoa tenha diante de ti, a capacidade de enxergar de qual mão, qual mesa ela vai depender. Inúmeras pessoas necessitam, milhares de pessoas passam por situações difíceis no mundo inteiro. E a grande maioria não conta com a tua assistência, com a tua providência, com o teu livramento, com a tua provisão. Muitos morrem injustiçados, muitos se esforçam, pessoas que têm um desempenho incrível, mas as coisas não acontecem, são injustiçadas. E muitas levam para o túmulo frustrações de projetos que nunca saiu do papel e outros que geraram mais prejuízos do que realização. Por isso nós invocamos a tua presença agora, para que a tua bênção venha sobre este homem, essa mulher, que derrame do alto da cabeça, planta dos pés, o bálsamo do teu Espírito Santo, dando visibilidade, potencial, capacidade, ânimo, discernimento, força, inteligência e, acima de tudo, espírito de compromisso e aliança contigo, para que o Senhor seja a primeira alternativa desta pessoa que me ouve, em qualquer circunstância da vida, e que ela nunca olhe para o Senhor com aquele sentimento de distância e desprezo, para que ela também não receba o mesmo que está lhe oferecendo. Por isso eu te peço que ela receba o mesmo que te oferece como resultado da honra e que sejam vitoriosos, fortes, produtivos, capazes, que tenham a unção da multiplicação sobre as suas cabeças, as suas mãos, as suas vidas, como resultado deste modelo da fé abraâmica que nos ensina a escolher em tua mesa, a estar diante de ti e a depender somente dos teus recursos e das nossas próprias forças. Eu abençoo esta vida e que a unção do teu Espírito, do alto da cabeça, planta dos pés, venha nesta noite fazer uma revolução nesta mente e neste coração, preparando para grandes dias vitoriosos, plantando a boa semente agora para colher no início do ano que se aproxima. Que sejam vitoriosos em o nome do Senhor Jesus. Eu os abençoo com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, amados ouvintes, chegamos então ao final de mais uma ministração. Recebo o meu forte abraço, que o Espírito Santo fortaleça grandemente. Lembrando a vocês que amanhã, sexta-feira, apesar das festividades, estamos lá em Atos, às 19 horas em ponto. Você que está na cidade, prepare-se, esteja ali conosco, corpo, alma e espírito. E vamos apresentar diante de Deus em audiência o nosso destino e fazer a nossa escolha por sua mesa. Tá bom? Fica com Deus. Aqueles que estão aqui pela primeira vez, os que não fizeram isso ainda, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações e compartilhe com o maior número de pessoas possível para que Deus venha e faça por você toda a beleza que você ouviu até agora. Tá bom? Fica com Deus. E até amanhã às 22 horas, nesse mesmo lugar. Eu tenho a certeza que mais uma vez Deus quer falar com você e vai falar com você. Beijo. Fica com Deus, até amanhã, boa noite, tchau, tchau.